Fala pessoal, professor Muniz por cá. Hoje a gente vai estar resolvendo essas questões aí, tá bom? De informática, essas mais de 60 questões que eu trouxe para vocês, abordando praticamente todo o conteúdo aí previsto nos editais, todo o conteúdo não, mas uma grande parte, tá certo? Onde eu coloquei desde hardware até a parte de segurança da informação, a parte dos códigos maliciosos, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Primeira questão. São exemplos de dispositivos de saída de um computador. O monitor, a impressora e a caixa de som. Pessoal, o que seriam os dispositivos de saída? É o que fornece a saída, porque assim, o computador ele faz o quê? Tem a entrada, vai ocorrer o processamento, né? O processamento e vai ocorrer a saída da informação. O computador, ele é uma forma para que aquela informação ela seja processada mais rápido. Não é isso? Então, nós temos dispositivos de entrada e saída. O que seriam esses dispositivos de entrada? Por exemplo, o mouse é um dispositivo de entrada, porque você clica para dentro. O teclado é um dispositivo de entrada, porque você está digitando para dentro. Então, várias vezes eu já vi questões cobrando questões sobre dispositivo de saída e dispositivo de entrada. Tá? Então, vamos lá. O monitor. O monitor é um dispositivo de entrada ou saída. É saída, porque você está vendo a tela. Então, realmente, ó, a informação sai para você. Impressora. Pessoal, se vier impressora simples, comum, normal, ela é dispositivo de saída, tá? Agora, vocês têm que tomar cuidado nesse tipo de impressora, que é a multifuncional. Né? A multifuncional. A multifuncional, ela tem várias funções, como o próprio nome diz, ou seja, ela tem scanner. O scanner você está escaneando para colocar aquele documento para dentro do teu computador. Então, se for multifuncional, ela é tanto dispositivo de entrada quanto dispositivo de saída. Tá bom? Então, muito cuidado aí nessas impressoras. Mas, em regra, a impressora ela é um dispositivo de saída, tá? Caixa de som, professor. Caixa de som também é um dispositivo de saída porque você está escutando. Tá bom? Então, realmente, são exemplos de dispositivo de saída. Monitor, impressora e caixa de som, questão correta. Tá bom? Driver é um software que permite a comunicação do sistema operacional com o dispositivo e do dispositivo com o sistema operacional. Então, muito cuidado, pessoal. A diferença entre driver com R versus o driver sem o R, tá? O driver com R, ele é um software, tá? O driver sem o R, ele é um hardware, tá? Ele é um hardware, ok? Então, ele diz assim, ó, driver é um software que permite a comunicação do sistema operacional com o dispositivo e do dispositivo com o sistema operacional. Então, às vezes, quando você compra uma impressora, pessoal, ó, você compra a impressora, aí quando você vai instalar no teu PC, no teu computador, o que acontece? Dentro do computador, precisa de um software, né, um dispositivo, para que eu conecte com a impressora. Para esse dispositivo, esse software, ele é o software responsável por manipular a impressora dentro do teu computador. Então, esse software é o que a gente chama de driver, que é um programazinho, que ele fica no computador. Então, o que ele diz na questão? Driver é um software que permite a comunicação do sistema operacional, ou seja, do sistema operacional dentro do computador, com o dispositivo, né? Ou seja, no caso a impressora, nesse exemplo, tá? Ou do dispositivo com o sistema operacional, vice-versa. Então, realmente, a gente não pode confundir esse conceito de driver com R, com o drive sem o R, tá? Então, só relembrando, o drive com R é um software, um dispositivo, um programazinho que vai permitir, você vai fazer a comunicação quando você instala hardwares, né, no computador, impressora, tá? Até um teclado mesmo, aqueles profissionais, que você vai precisar instalar um drivezinho, um software, para que ele se comunique com o teu computador, tá certo? Não é aquela tecnologia plug and play, entendeu? Onde você pluga e já conecta, e já começa a usar, tá bom? Que a impressora, você tem que instalar a impressora e também tem que ter o software dela para que ela possa rodar dentro do computador.
Então, esse software que a gente chama de quê? De driver, tá bom? Com R. Então, questão correta, tá, pessoal? Realmente, ele permite a comunicação, tá? Entre o sistema operacional, né, com o dispositivo, ou o seu dispositivo com o sistema operacional, tá bom? A tecnologia Plug and Play significa conecte e use. Questão correta. É só você lembrar, pessoal, do USB, tá? Do USB. Olha, quando você... O que seria essa tecnologia? Só pensar no mouse. Você conecta o mouse e ele automaticamente você já começa a usar no computador. Então, essa tecnologia é o que a gente chama de Plug and Play, tá bom? O famoso Connect e Use. Não precisa você instalar um driver para que você utilize essa tecnologia. É só plugar e começar a usar. Um teclado, esses teclados mais modernos, tá? O mouse mesmo é uma tecnologia Plug and Play. Hardware é a parte física do computador, tais como as placas eletrônicas. Questão correta, pessoal. Questão correta. Então, a gente já sabe nos nossos estudos que o hardware, né, é a parte física do computador, né, com as próprias placas eletrônicas. Então, tudo que você pode pegar, a parte física de um computador, o monitor, o mouse, o teclado, são os hardwares, tá bom? Então, o que falar de parte física, você remete aí ao hardware, tá bom? O software refere-se aos programas executados no computador, tais como o Windows, o Linux. Perfeito, pessoal, questão correta. Como eu já falei para vocês, os softwares, tá? Eles são o quê? Os programas. Existem os softwares que são relacionados aos sistemas operacionais, né? Aos sistemas operacionais. Existe, né, os softwares utilitários, tá? Utilitários. E existe também, né, aqueles softwares aplicativos, tá? Software aplicativos também existem, tá? Existem alguns drivers também. Existem alguns drivers. Ou seja, professor, o software é a parte lógica do computador. É a parte lógica, tá? É a parte lógica. No sistema operacional, um dos sistemas operacionais mais conhecidos que a gente tem é o quê? É o Windows, não é isso? Onde ele faz... O que é que o sistema operacional faz, pessoal? Né? Temos o Linux também. O sistema operacional ele é o elo, tá? Ele vai conectar, ele é uma espécie de interface. Ele vai conectar o teu computador, tá certo? Com o hardware, né? Onde você, o usuário, que vai fazer a interface, você vai conseguir ver aquelas informações no computador, porque o sistema operacional ele vai abranger tudo, todos os programas, tudo dentro dele, tá? Ou seja, o que é que vai acontecer? Ele vai fazer a interface, né? Ele vai fazer a interface do usuário, para que eu consiga ver o computador, ou consiga clicar nos programas, é isso que vai acontecer, tá bom? Sem um sistema operacional fica meio difícil a gente utilizar um computador, aí qualquer pessoa que não entenda muito de computador. Então, essa é a função do sistema operacional, faz essa interface do computador com o usuário, tá? Tem o Windows, tem o Linux, que vai armazenar os programas dentro dele, tá? Armazenar né? Você vai utilizar os programas, na verdade, dentro do sistema operacional. Tem o macOS também, tá? Tem o macOS, que é outro tipo de sistema operacional que muitos também usam. Tem os softwares utilitários, tá bom? Tem, por exemplo, os softwares utilitários, o próprio antivírus, né? O antivírus é um software utilitário, tá? O antivírus, tá? Softwares aplicativos, por exemplo, o Word, dentro do pacote suite de escritório, tem o Excel. Então, tem vários softwares aplicativos, softwares utilitários, tá bom? Existem também os drivers, que são outros softwares, outros programas dentro do computador. Então, software se remete à parte lógica. São os programas que vão ser executados no teu computador, diferentemente do hardware, que é a parte física. Então, por exemplo, o Windows, o Linux, são o quê? Softwares relacionados com sistemas operacionais, tá bom? Os drivers podem ser fornecidos pelo próprio sistema operacional
Como eu já falei para vocês, quem são os sistemas operacionais? Nós temos o Windows, né? Nós temos o Linux, né? E outros. Ou pelo fabricante do hardware adquirido. Perfeito. Ó, uma impressora, às vezes vem um CDzinho da impressora para você instalar ela, né? Pronto. Aquele CD vai trazer o driver da impressora, tá? Ou o próprio sistema operacional, ele pode trazer aquele drive, aquele programa dentro do próprio computador, sem a necessidade de que você coloque um CD para instalar, por exemplo, o drive de instalação da impressora. Se o sistema operacional trouxer, aí ok, entendeu? Vai que ela faz uma parceria aí com a impressora, né, com a HP, não sei. Aí o próprio sistema ele traz o software de instalação dessa impressora. Então, os drivers, eles podem ser fornecidos tanto pelo próprio sistema operacional, quanto pela fabricante do hardware que você está colocando aí no computador, tá bom? Vamos aqui na nossa questão 7. João tem uma coleção de aproximadamente 4.500 fotos, com tamanho de 1.500 KB por fotos. Para armazenar seu acervo, João pretende adquirir um pendrive, gastando o mínimo necessário. Nesse caso, a capacidade de armazenagem do pendrive que João deve comprar é, temos que analisar, pessoal, que ele quer gastar o mínimo necessário. Então, ele tem 4.500 fotos. Cada foto tem um tamanho médio de quê? De 1.500 KB. Tá certo? 1.500 KB. Professor, quando você faz essa multiplicação aqui, então no total, juntando todas as fotos, eu vou ter o quê? 675, né? Aqui. Então, eu vou ter praticamente aqui, 6.750.000 KB. Tá bom? Aí, naquela tabelinha que você faz, assim, byte, kbyte, megabyte, gigabyte, né, e terabyte, né? Professor, é só você, para cá, para você voltar para cá, tá bom? Na verdade, para cá, né? Você vai indo para cá, só apagar rapidinho aqui. Acha. Opa. Professor, quando você está indo para cá, né, você faz aqui, multiplica por 1.000. Professor, o senhor vai utilizar aquela aproximada, né? Aproximada 1.000, né? Sim. Porque se eu utilizar 1.024, fica ruim nos cálculos, tá? Então, eu geralmente utilizo 1.000 para chegar para pelo menos num valor aproximado. Então, para cá, você multiplica aí por 1.000 para você fazer as transformações. Tá? Por exemplo, 1 GB ele tem aproximadamente 1.000 megabytes. Por exemplo, 1 megabyte ele tem o quê? 1.000 KB, porque você multiplicou 1 megabyte vezes 1.000, que vai retomar esse valor kbyte. Para voltar, você faz o contrário, você divide, né? Aí voltando, você vai dividindo por quem? Voltando, você divide. Por quanto? Vou sempre divisão fuleiragem esse daqui, viu? Você vai dividir por 1.000. Se você multiplica por 1.000 lá, para voltar você divide, né não? Então é assim o sistema, tá? O que acontece? Aqui é bem fácil. 6.750.000, né, kbytes. O que acontece? Quantos megabytes eu vou ter em 6.750.000 kbytes? Ora, é só tu dividir por 1.000. De kbyte para megabyte, olha aqui, kbyte para megabyte, tu vai dividir por 1.000. Ou seja, tu vai tirar 3 zeros dali, Tira daqui 1, 2, 3. Sobrou o quê? 6.750.000. Agora sim, cortei 3 zeros, vai sobrar 6.750 megabytes, porque aqui eu já fiz a transformação, tá? Professor, mas ele está dando a resposta em giga. Como é que fica? Ora, é só dividir outra vez por 1.000, que é para chegar aqui, em giga, Divide de novo por 1.000. Eu estou fazendo bem devagarzinho, que é para vocês entenderem, Divide por 1.000, porque ele quer a resposta em giga. Eu estou só transformando, pessoal, a quantidade de total de fotos para saber quantos gigas ela
tem essas fotos no total. Então, ó, divide por 1000. Quanto dividir por 1000 aqui, ó, a vírgula volta aqui, ó. 1, 2, 3, porque né, são 3 casas. Então, fica o quê? 6,75 gigabytes. Então, o total dessas fotos, tá bom? O total dessas fotos, juntando tudo, dá 6 gigas, 6,75 gigabytes. Como ele quer gastar o mínimo necessário, ele quer gastar o mínimo necessário, então o que é que eu vou fazer, professor? Então, eu tenho que pegar um pendrive de 8 gigas. Professor, eu poderia pegar um 16 que ia caber? Lógico, né? Mas ele quer gastar o mínimo, então, aí nosso gabarito letra D de dado, tá bom? Então, pessoal, dê uma estudada também nessa parte de transformação de unidade aí, porque dentro da parte hardware pode ser cobrado para vocês também, tá? O socket é o slot onde se encaixa a memória RAM. Não, pessoal. O socket, ele é um slot, tá? O slot é o local onde você encaixa as peças na placa-mãe. Só que o socket, ele é o local onde você vai encaixar o processador do computador, né? O processador, e não o slot de memória RAM. 9. Nos hardwares dos computadores modernos, existem vias que levam e trazem informações para um determinado componente, como memória e processador. Pessoal, quando na questão falar de vias, caminhos que levam e trazem informações, que fazem essa conexão, por exemplo, o processador com a memória RAM, o chipset, conectando aí os dispositivos da ponte sul com a ponte norte, tá bom? Dentro da placa-mãe, então, quando falar vias, caminhos, vias onde levam e trazem informações, é o que a gente vai falar do barramento, tá bom? O barramento é como se fossem as ruas, são as ruazinhas que, por exemplo, quando existe uma troca de informação do processador aí com a memória RAM, por exemplo, como é que essa informação chega lá? Existem os caminhos, existem os barramentos que vão fazer essa troca, que vai fazer esse leve e trás de informações, e assim sucessivamente com todos os dispositivos do computador. São os caminhos, tá bom? Então, gabarito letra A, tá bom? Questão 10. O barramento USB, ó, é dotado de características hot swap e plug and play. Professor, o que seria esse hot swap aqui? Hot swap é o seguinte, é a possibilidade de você, por exemplo, conecta um mouse para funcionar no computador. Quando você desconecta ele, tá certo? E você conecta de novo, tá certo? Sem precisar reiniciar o computador, é porque esse teu computador tem a tecnologia Hot Swap. Ou seja, essa tecnologia é a possibilidade de você tirar e colocar hardwares, né? Tirar, colocar de novo, entendeu? Tirar, colocar, sem precisar toda vez que eu colocar, ficar reiniciando o computador para que ele funcione. Então, essa é a nossa tecnologia Hot Swap. Já a tecnologia Plug and Play, que a gente já viu, é aquela que conecte e use. Ou seja, você conecta sem precisar ter um driver para você instalar para usar. Conector já usa diretamente. Exemplo, o mouse, tá bom? O teclado. Então, realmente correta. Esse esbarramento USB, ele tem essas características aqui. Por exemplo, um pendrive. Coloca, tira ele de novo, coloca ele de novo. Precisa ficar reiniciando o computador para tu usar ele? Quando tu tira e coloca ele de novo? Não, pessoal, é só colocar. Então, muito cuidado com esse tipo de tecnologia que é cobrado em prova. O hot swap é a possibilidade de você tirar e colocar sem estar precisando reiniciar o computador, tá certo? O plug and play, tá certo? É aquela tecnologiazinha que você já conecta e usa direto, sem precisar de um driver para instalar, tá? Registradores. Registradores são memórias de alta velocidade, não volátil, localizada na placa-mãe para fazer um papel de memórias cache. Para fazer o papel de memórias cache. Pessoal, questão meio estranha, né? Olha, a gente sabe que o nosso processador, tá? Ele tem 3 componentes importantíssimos dentro dele. Nós temos uma memória, que é os registradores.
registradores, tá? Nós temos a UC, que é a unidade de controle, que faz esse controle, tudo que entra e que sai para ser processado. E tem a ULA, que é a unidade lógica aritmética, que vai fazer os cálculos, tá bom? Que faz os cálculos do computador. É o seguinte, a informação ela entra no teu computador, a UC faz o controle, aí aquela informação ela é calculada, né? E ela vai ser colocada temporariamente ali nos registradores, que são espécies de memórias dentro do processador. Os registradores são memórias rápidas, elas se armazenam temporariamente. Então, ela é uma memória volátil, tá? É uma memória volátil, aquela informação ela fica por pouco tempo. E dentro, pessoal, da pirâmide das memórias, vou tentar desenhar uma pirâmide aqui, tá? Vai ficar muito legal não, mas pelo amor de Deus. Vou apagar esse negócio aqui, pessoal. Passar vergonha, viu? Vamos lá, né? Vamos tentar desenhar um negócio aqui mais bacana. Olha aí, professor. Eita, pô, tô precisando fazer um curso de desenho. Isso aí. Professor, é porque vocês não sabem que a minha canetinha é aquelas de pobre, viu? Pessoal, olha o que acontece. Eu ainda faço milagre, viu? Vamos lá. Olha, no topo da pirâmide das memórias, vou colocar aqui, tá? Ó, nós temos os registradores. Registradores. Nós vamos ter depois embaixo a cache, memória cache, que é uma memória também rápida. Nós vamos ter aí a memória RAM e no finalzinho as memórias secundárias. Secundárias. Ok? Professor, então vamos supor, quanto mais para cima, maior a velocidade. Quanto mais para baixo, maior a capacidade de armazenamento. Armazenamento, tá? Então é assim que funciona. Sério? Então quer dizer que o registrador é a memória mais rápida? Com certeza, tá aqui ele, no topo. Então ele é rápido, mas também em relação ao armazenamento dele, ó, ele tá mais longe da base da pirâmide, ele tem baixa capacidade de armazenamento de informações, tá certo? Então, pessoal, quando ele diz que não é volátil, ou seja, aquela informação ela é permanente, deixa a questão errada também, tá? Então é isso aí. Registrador não é uma memória não volátil. Na verdade, ela é uma memória o quê? Volátil. Professor, a cache também é volátil? A cache também é volátil. Volátil. Ou seja, o que é volátil, professor? Aquela informação ela não fica temporariamente. Quando você tira a energia, aquela informação ela é perdida. Tá? Memória RAM também é volátil? É volátil também. Tá? Ela fica temporariamente com aqueles programas armazenados nela, mas quando eu tiro a energia, é perdido. Professor, e a memória ROM? A memória ROM ela é não volátil, ou seja, é uma memória que armazena permanentemente, tá certo? Eu desligo o computador e as informações continuam armazenadas dentro dela, tá bom? Então é só mais ou menos uma revisão aí. Então, pessoal, para quem não sabia o que era registrador, eu acabei de explicar o que é um registrador, tá bom? Realmente é uma memória de alta velocidade, é cara, mas dizer que ela é não volátil, aí deixa a questão errada. Porque, na verdade, ela é volátil sim. A memória cache é uma memória volátil, acabamos de ver, e de baixa velocidade não, pessoal. Olha na pirâmide, ó. O cache está logo abaixo dos registradores, então ele tem alta velocidade, tá bom? Questão errada. Tem baixa velocidade. Porém, com grande capacidade de armazenamento também é outro erro, tá? Como ela está mais perto do topo da pirâmide, então ela tem baixa capacidade de armazenamento, tá bom? Então, na verdade, é para ela ter alta velocidade, alta velocidade, alta velocidade. Ela é cara que só a porra, tá bom? E ela
ela não tem uma grande capacidade de armazenamento, não. Ela tem uma baixa capacidade de armazenamento, tá bom? Professor, essa memória cache também, tá certo? Ela fica entre o processador, aqui, ó, e a memória, tá aqui CPU, tá? Que é a mesma coisa que processador. Vou colocar aqui memória RAM. Ela é uma memória intermediária, tá? Também eu já vi esse termo ser cobrado, pessoal. Deixa eu só trocar aqui a cor, tá? Ó, ela é uma memória intermediária. Intermediária. Para que ela serve, professor? Essa cache, pessoal, por exemplo, quando tu abre demais um programa dentro do teu computador, quando tu inicia o computador, o que é que acontece? Aquele programa está dentro do HD. Como é que acontece? A informação ela é buscada lá no HD, vai ser processada, e quando ela é processada, ela é jogada lá na memória RAM. Por isso, quando tu abre um programa, ele fica na memória RAM aberta lá na barra de tarefas. Tá certo? Por quê? Porque a informação foi buscada no HD, foi processada e foi jogada dentro de uma memória RAM. Tá certo? De tanto tu abrir aquele programa, ficar usando ele direto, em vez do CPU, que a distância é maior, até a memória RAM, e ficar indo direto pegar lá, existe uma memória que é uma espécie de backup. Entendeu? Ela fica lá, ó. Ela entende. Rapaz, o cara tá usando direto aquele programa. Espera aí que eu vou ficar aqui com ele aqui no meio do caminho, porque aí quando ele vier pegar, ele pega mais rápido. Por isso que quando você abre aquele computador, aquele programa novamente, parece que aquele programa ele vai mais rápido. Pois é, porque aquela informação está armazenada na memória intermediária, ou seja, na memória cache. Tá? Então, essa é a função da memória cache, ó, intermediária. Você tem que decorar esses termos, intermediária, ela é volátil, porque quando você desliga o computador, ela se perde, tá? As informações. Então, é assim, tá, pessoal? Questão errada. Questão 13. Desde o momento em que se liga o computador, a memória RAM, que é a memória volátil, é utilizada, uma vez que parte do sistema operacional é carregado para ela. É o que eu falei, ó. Quando você liga o computador e vai abrir um programa, o que é que acontece? Aquela informação, aquele programa está no hard disk, né? Aquela informação ela vai ser buscada lá no hard disk, no teu HD, ela vai ser processada, e quando ela for processada, ela vai ser colocada na memória RAM, quando você está utilizando seu computador. Aí aquele arquivo, por exemplo, você abriu o Word, não foi? Pronto. Aí ela vai ser colocada em memória RAM. Quando você desliga o computador, aquela informação, o Word ele é fechado. Por quê? Porque ele estava em memória RAM e a memória RAM é memória volátil. É aquela memória que você desliga o computador e se perde as informações. Tá? Então, olha o que ele está dizendo. Desde o momento em que você liga o computador, a memória RAM é utilizada, uma vez que parte do sistema operacional é carregado para ela. A partir disso, todos os programas que são abertos ocupam espaço nessa memória. Questão correta, pessoal. É isso aí, tá bom? E quando ele é fechado, a informação se perde, porque a memória RAM é uma memória volátil. Olha que interessante, pessoal. Então, questão correta. 14. Ao clicar em um programa, este é carregado para ser executado no disco rígido. Não. Na verdade, quando um programa é carregado, aquele programa foi pego lá no disco rígido, no HD, e quando ele foi processado e ele foi colocado em uma memória RAM. Ele foi colocado em uma memória RAM, tá certo? Na verdade, busca-se a informação no HD, processa-se e coloca em memória RAM. Tá? Então, quando ele diz que ao clicar em um programa, na verdade, o programa, retomo mais próximo, né? Ó, é carregado para ser executado no disco rígido? Não. Ele vai ser carregado para ser executado, vai ser colocado em memória RAM. Bom? Um usuário comprou um computador com 8 GB de memória RAM. DDR4, né? Uma espécie de memória RAM. 8 GB.
A unidade de medida gigabyte equivale a milhões de bytes. Pessoal, é só lembrar daquela nossa tabelinha. Byte, kbyte, megabyte, gigabyte, terabyte. Aí você lembra, ó, daqui você multiplica por 1000. Né? A cada casinha dessa, para você ir transformando, você vai multiplicando por 1000. Tá? Ó. Multiplica por 1000. Professor, como é que é a questão? Ó, presta atenção. 1 byte com Y e B maiúsculo equivale a 8 bits, tá? O bits, pessoal, com B minúsculo, tá? Muita gente confunde bits com byte, é a menor unidade de medida no PC, tá? A gente trabalha. Então, vamos lá. Para voltar, foi o que eu ensinei. Você vai multiplicando. Professor, mas eu aprendi que 1 GB é 1024. Certo. É realmente, ó, 1024 megabytes. Só que eu trabalho com aproximadamente, ó, porque fica melhor fazer os cálculos, tá bom? Ó, fica melhor de fazer os cálculos. Aproximadamente 1000. Tá vendo que é 1024? Aí tu ficar multiplicando, tu vai perder tempo na prova. Então, vamos lá. Ele está dizendo que uma unidade de medida do giga, que é esse daqui, ó, gigabyte, ele está dizendo que equivale a milhões de bytes. Ou seja, tem que vir até aqui, ó. Bora ver como é que fica? Só sair multiplicando por 1000. Vamos lá. Vamos lá. Daqui para 1 GB tem quantos megabytes? Multiplica por 1000. Ó, 1 GB, aproximadamente 1000 megabytes. Tá aí. Fiz a primeira multiplicação daqui para cá. Agora eu vou... Ó, ele quer até byte, então multiplica de novo por 1000. Então vamos lá. 1 GB, aqui tem a 1000. Ó, só acrescentar os outros 3 zeros. K byte. Opa, 1 milhão. 1 milhão, ó. E 1 GB tem aproximadamente, que agora tu vai chegar a multiplicar por 1000 de novo para chegar até aqui, ó. 3 milhão. Coloca mais zerinho aqui, ó. Ah, byte. Agora chegou. Né? Ó, tá aqui, chegamos em byte. Professor, então aqui está na casa dos milhões. Milhões. Vim aqui. Está na casa de quê? Dos bilhões. Ixi, professor, bilhões, né? Tá aí. Então tá aí, pessoal, ó. 1 GB está na casa dos milhões quando tem transformação para kbyte. Quando eu estou transformando para byte, está na casa dos bilhões. Então, não é na casa dos milhões. Tá certo? Então, questão errada. Deu para entender essa jogada que eu fiz aqui? Ó, não esqueça, aqui está na casa dos bilhões, ó. Bilhões, né, ó. Ó os pontinhos aqui separando, pessoal, ó. Pontinho aqui separando, tá, ó. Vendo, ó? 3, ó. 1, 2, 3. Bilhões, tá bom? Então, não esqueçam de fazer essas transformações. A memória flash é utilizada tanto nos pendrives quanto nos cartões SSD, sendo assim uma memória volátil. Pessoal, vamos analisar. Olha, se eu tenho um pendrive aqui comigo, né? E eu também tenho aqueles cartões SSD que armazenam informação, né? Aqueles cartões SSD, tá bom? Parece um cartãozinho de memória, tá bom? Tem de vários armazenamentos, tem vários gigas, né? O que acontece? Aqui eu vou ter um pendrive e um cartão SSD. Analisa comigo. Os dois são dispositivos de armazenamento. Para eu ter uma informação aqui dentro, de modo que eu coloque aquela informação no computador e eu tire aquela informação, ou, por exemplo, o computador desliga, tu acha que aquela informação ela vai ficar armazenada aqui dentro temporariamente ou permanentemente? Ora, eu crio um pendrive para armazenar a informação permanentemente, independentemente se eu estou logado no computador, com o pendrive no computador ou não. Tá certo? Se não tinha lógica. Então, se a informação ela fica aqui permanentemente, eu vou estar utilizando, na verdade, eu tenho que ter uma memória o quê? Não
volátil. Eu tenho que ter uma memória não volátil, e não a memória volátil. E aí não tinha por que ter criado um pendrive, um cartão SSD, que é para armazenar permanentemente. As memórias, né, desses dois cartões aqui, pessoal, na verdade, esses dois cartões não, o cartão SSD e o pendrive, é o que a gente chama de memória flash, tá? São as memórias flash, que é aquelas memórias que tem dentro dos pendrives e dos cartões SSD, tá? E essas memórias são memórias não voláteis, tá? São memórias que você tira a energia e aquela informação ainda continua lá dentro, tá bom? Então, quando ele diz, ó, sendo assim, uma memória volátil? Não, é uma memória não volátil, deixando a nossa questão errada. No Windows 10, a execução do atalho de teclado tem o seguinte objetivo: abrir e fechar a central de facilidade de acesso. Pessoal, qual é a tecla? Aqui, ó, ele colocou essa tecla logotipo do Windows, o Winky, né? Mais D. Essa questão ela está errada. Por quê, professor? Porque quando você aperta essa combinação de tecla, você, na verdade, vai ser remetido, né, a abrir área de trabalho, tá? Área de trabalho de desktop, tá? Por isso que começa com D, de desktop. Área de trabalho, tá bom? Ó? Desktop. Desktop, né? E não central de facilidade de acesso, tá bom? Quando você aperta o Windows D, você vai para a área de trabalho ou também minimiza, né? Ela volta, tá bom? Então é assim que funciona, beleza? Então não vai, na verdade, abrir e fechar a central de facilidade de acesso. Você vai abrir e fechar a sua área de trabalho, tá bom? O desktop. O bloqueio dinâmico, uma função do Windows 10, que sincroniza seu celular com seu computador, bloqueia o PC automaticamente, se seu celular ficar afastado dele. Pessoal, olha que função importante que o Windows 10 trouxe em relação ao bloqueio dinâmico. Olha, você pode programar, sincronizar o seu celular com o computador, né? Quando você fica afastado do seu computador, né? Então essa sincronização com o seu celular, automaticamente o seu computador ele vai ser bloqueado. Isso é um dispositivo de segurança, tá? É uma função do Windows 10. Então ele bloqueia o PC automaticamente, né? Se o seu celular fica afastado dele. E às vezes você sai e se esquece, tá bom? Então realmente essa é a função do nosso amigo aí bloqueio dinâmico, tá? Aqui, ó, nosso amigo bloqueio dinâmico, ok, pessoal? Então vamos aqui partindo aqui. O navegador nativo do Windows 10 é o Windows Edge, questão correta, tá? As versões anteriores, elas trabalhavam com o quê? Com o Internet Explorer. Ele não deixou de existir, tá, pessoal? Só foi esquecido um pouquinho aí pela Windows, tá? Mas ele existe, tá? E eu queria só fazer uma pequena aviso para vocês em relação à navegação privativa, pessoal, dos navegadores, tá? Olha que interessante essa alteração aqui que teve, ó, que pouca gente sabe, talvez. Eu vou colocar aqui, ó, por exemplo, nós temos alguns navegadores, né? O Internet Explorer, nós temos o Firefox, tem o Google Chrome, né? Nós temos o Google Chrome aí, né? Eita, pessoal, ficou meio difícil aí, tá? Google Chrome. E tem o Edge, tá? Windows 10. Pessoal, lembra daquela navegação privativa que eu já trabalhei com vocês? É aquela navegação que você entra sem deixar rastros, sem deixar históricos, os cookies. Você não deixa histórico, você navega e não deixa histórico salvo. O que é que acontece? A tecla de atalho do Internet Explorer é qual, professor? Tecla de atalho. Vou colocar aqui todos para vocês dar uma olhadinha aqui, ó. A tecla de atalho do Internet Explorer e do Firefox é a mesma.
Você aperta Ctrl mais Shift, né, mais P. Aí você entra na navegação privativa. No Google Chrome e no Edge, olha que interessante agora. No Edge também é Ctrl mais Shift mais N. Tá? Então muda de navegador aí para navegador. Ok? Então, ó, informação importantíssima para vocês, tá? Muda aí o sistema. Então, questão correta. Realmente, o navegador nativo do Windows 10 é o nosso amigo agora chamado Windows Edge, tá bom? O ext4 é o sistema de arquivos adotado por padrão para o Windows 10 profissional. Pessoal, ó, falou em sistema de arquivo, sistema de arquivo, ó, sistema de arquivo, aí você vai lembrar. Tem dois principais, um para o Windows e outro para o Linux, né, do Unix. No Windows, pessoal, tem dois, mas um já está obsoleto. O principal é quem? O NTFS e tem o FAT, mas o FAT, pessoal, ele já está meio que obsoleto, tá? O que é utilizado mesmo é quem? O NTFS, tá? NTFS. Professor, e o Linux usa qual padrão? O Linux usa o padrão, que eu vou até colocar uma cor diferenciada aqui, ó, para vocês. É o padrão EXT. Aí tem as versões, EXT4, EXT8, tá bom? É o sistema de arquivos, pessoal. Porque lá no HD, ó, se você observar, né, ele é dividido em setores, tá? São discos, e esses discos são divididos em setores, tá? Aí essa organização tem a ver com o sistema de arquivos, como é que ele é armazenado. No Windows tem o padrão NTFS, o FAT também era do Windows, mas está meio que obsoleto. E no Linux nós temos o padrão que? EXT. Bom? Então, quando ele diz que o EXT é o sistema de arquivos adotado por padrão para o Windows, não. Tá? Na verdade, é para o Linux. O Linux é que usa o EXT. O Windows usa o NTFS. Questão errada. Cortana é o nome do assistente virtual do Linux, né? Ubuntu, que é uma das distribuições do Linux, né? O Linux Ubuntu. Pessoal, errado, né? Na verdade, Cortana não é assistente virtual do Linux. A Cortana, ela é um assistente virtual aí do Windows 10, tá? Não é do Linux, é do Windows. Você vai anotar aí, ó, do Windows 10, tá? Não do Linux. O comando pwd, que pode ser executado no shell do Linux. O shell, pessoal, é aquela telinha preta lá dos comandos, tá? Serve para indicar o local da estrutura de diretórios em que o usuário se encontra no momento. Então, pessoal, olha, eu vou colocar para vocês alguns comandos importantíssimos no Linux aqui, tá? O pwd é o primeiro. Professor, para que serve o pwd? Vamos supor que eu entrei no sistema, eu loguei no sistema no Linux com o usuário Muniz, tá? Eu entrei no sistema com o usuário Muniz, tá certo? Professor, os usuários, eles ficam o quê? Num diretório, no /home, tá? Deixa eu só colocar aqui rapidinho, ajeitar aqui, ó. Ele fica no diretório, tá aqui, ó. Vamos lá. As pastas dos usuários, eles ficam no diretório, que é esse símbolozinho aqui do Linux, ó, /home, tá? Se for o administrador, o usuário root, ele tem um diretório só para ele, tá? Que é o /root. Então, o que é que acontece? Vamos supor que eu loguei no sistema com o usuário, né, Muniz. Entrei no sistema Muniz, o meu usuário Muniz no Linux. Então, vamos supor que eu estou naquela telinha preta, tá certo? Lá do shell, estou naquela telinha preta e estou passeando pelos arquivos. E para saber se realmente eu estou naquele meu, se eu estou no sistema, se eu estou no meu home, ou seja, se eu estou no meu Muniz aqui, ó, /home, se eu estou no meu home, no meu diretório, eu estou lá
utilizando arquivos, entrei um bocado de pasta, aí disse assim, rapaz, será que eu tô mesmo aqui no barra home, hein? Será que eu tô no meu diretório? Será que eu vou estar no meu diretório? Aí você imagina assim, ora, você digita pwd e ele vai te dar a resposta. Então, para saber se realmente você está no seu home, no seu diretório, na navegação, você digita pwd e ele vai localizar. Ele vai te localizar dentro do sistema. Tem um outro comando também, que é o cd que... então, vou colocar aqui, ó. pwd, ele serve para quê? Para te localizar no sistema. Tá certo? Ele vai te indicar a estrutura dos diretórios, o local onde você está naquele momento. O local que você está naquele momento, tá? O CD, ele serve para quê, professor? Para entrar em um diretório, tá? Em um diretório, ele entra em um diretório, ou ele serve também para sair, assim como ele entra, ele serve para sair de um diretório. Sair de um diretório, tá? Sair de um diretório, ok, pessoal? Então tá aí, ó. O CD, você vai entrando nos arquivos, nos diretórios, ou sai daquele diretório também, tá bom? Aí você lembra daquele CD, que é muito conhecido, né? O CD, dois pontos, é quando você quer fazer aqui, você quer voltar no diretório, você tá lá e quer voltar para o anterior. Aí você voltar a um diretório, ó, voltar um diretório, você utiliza o CD dois pontos, tá bom? Você utiliza o CD dois pontos. O PWD ele vai ser utilizado para quê? Para você se localizar, né? Localizar o diretório para saber se realmente você está no diretório que você entrou. O CD, você entra em um diretório ou sai dele, tá bom? Então, são comandos que você praticamente se utiliza, ó, são comandos que você utiliza para esses dois, né? Para se localizar no sistema. Localizar dentro do sistema. Tá? Se localizar dentro do sistema, tá bom? Professor, tem um outro comando também, que é o ls. O ls, ele é o famoso listar. Ele vai listar o quê? Vamos supor que tu está num diretório. Aí, nesse arquivo, aqui, ó, nesse arquivo, ele tem aqui o diretório e tem vários programas, tem várias pastas. Professor, como é que eu faço para listar essas pastas? Para eu listar essas pastas, pessoal, para eu listar essas pastas, o que é que eu faço? Eu aperto o comando ls. Agora tem um detalhe, ó. Se eu aperto ls e coloco L, é porque eu quero fazer uma listagem mais decente, mais detalhada, onde eu posso detalhar aquelas informações, tá bom? Então, eu vou colocar aqui, ó, listagem detalhada, tá? Listagem detalhada, tá bom? Listagem detalhada. Professor, e o comando cat? O comando cat. O comando cat, pessoal, pensa assim comigo, ó. Entrei no diretório, listei o conteúdo com ls, ó. Entrei no diretório, qual é o comando? cd. Entrei no diretório, listei o conteúdo e fiz o quê? Agora eu quero visualizar os arquivos em um modo texto. Aqueles arquivos que estão dentro daquele diretório que eu abri, eu quero visualizar no modo texto. Visualizar, né? Visualizar, tá? Em um modo texto. Quero visualizar em um modo texto. Como é que eu faço? Aí você utiliza o comando cat, tá bom? Então, o comando cat ele tem outras funções também, ó. Comando cat. Então, você vai enumerar. Primeiro, ele mostra o conteúdo, né? Visualizando em forma de texto. Ele mostra um conteúdo. Ele vai mostrar um conteúdo, tá bom? Conteúdo. Ele faz mais o que, professor? Ele pode concatenar dois arquivos. Concatenar dois arquivos. Dois arquivos. Tá? Ele concatenar. Ele pega um arquivo A, ele concatena com o arquivo B. Tá certo? E ele também ele é um editor de texto, tá? Que pouca gente conhece também o comando cat como editor de texto. Ele pode visualizar aquele arquivo em forma de texto, tá? Dentro do shell. Então, eu entro no diretório com CD, eu posso sair, listo os arquivos,
Se eu quiser uma listagem mais detalhada, eu posso utilizar o ls-l, tá bom? Se você se localizar também, saber realmente se você está no diretório, no /home lá, aí você utiliza o pwd, tá bom? Para saber se realmente você está no home aí que você entrou. No caso, eu coloquei um exemplo ali, o Muniz, né? Beleza, pessoal? Então, essa é a função do cat, tá? Mostra o conteúdo, listagem em forma de texto. Ele pode concatenar dois arquivos e também funciona como editor de texto. Então, vamos responder a questão, né? O comando pwd, que pode ser executado no shell do Linux, serve para indicar o local da estrutura de diretórios em que o usuário se encontra no momento. Perfeito. A estrutura de diretórios, onde é que ele está? Estou no Muniz. Tá? Então, realmente, ele vai se localizar. Ele vai se localizar o local onde ele se encontra no momento. Indicar o local que ele se encontra no momento. Tá bom? Então, a questão está correta. Vamos aqui partindo. O comando ls mostra arquivos que estão na pasta em que o usuário está naquele momento. Acabamos de falar, ó. ls listar. Se você digita ls-l, mostra os arquivos detalhados da pasta. Acabamos de estudar a questão correta, tá? Ó, acabamos de ver, ó, tá vendo? Ó? ls-l, ele vai fazer uma listagem o quê, professor? Ele vai fazer uma listagem mais detalhada. Então, vamos aqui partindo na nossa overdose de informática. O comando mkdir serve para criar diretórios. Olha que interessante, pessoal. No Linux, dentro do shell do Linux, tá? Que é aquela tela preta, tá certo? Ó, aquela tela preta, tá? Vou tentar desenhar aqui, porque aqui é só na improvisação, né? Linux, tá bom? Vamos lá. Então, eu tô lá vamos supor que eu tô com o usuário root, né? Apresentado aqui pelo jogo da velhazinha, tá? Porque se eu tivesse tô com o usuário root, tá? Que é o usuário administrador, né? Se eu tivesse utilizando esse símbolozinho aqui do dinheirinho aqui, o cifrão, eu estaria com o usuário o quê? Comum, tá? Mas como eu tô com aí o hashtag, né? Eu vou estar com o usuário root, que é o usuário principal, o administrador, ele tem mais liberdades de permissão, tá? É o chefão aí, o administrador. Qualquer usuário comum vai estar representado pelo cifrãozinho aqui, tá? Então, vamos lá. Vamos supor que eu estou com o usuário root, aí eu quero criar um diretório. Para criar um diretório, você lembra do make, né? Do make, você cria uma maquiagem, pronto. É só lembrar do make. Aí você pega essas duas siglas aqui, ó, MK, e faz assim, ó. MK. Aí você lembra de make, aí você vai botar dir. mkdir, você cria diretórios. Cria diretórios, tá? Professor, e se for para remover diretórios? Aí você lembra do quê? Do remove. Aí você pega só rm ou seja, você remove diretórios, tá? Remove diretórios. Então, rmdir, professor, o rm você remove, o mkdir você cria, tá? Então, quando ele está dizendo aqui que o comando mkdir serve para criar diretórios, então a questão está correta, tá bom? Se é para criar, está correto, ok? Não esqueçam, pessoal, de diferenciar no Linux quando eu estou utilizando o usuário comum do usuário root, tá bom? O usuário root tem um jogo da velha, né? O cifrãozinho quer dizer que eu estou no usuário comum, tá bom? Que aqui é o usuário root também chamado de super usuário, tá? O usuário, que é o cara que tem mais permissões dentro do computador para mexer nos diretórios, nas pastas, tá bom? Vamos lá. No Windows 10, tá certo? Windows 10, vamos lá. Vou colocar aqui. Foi introduzido um componente para tratar de reconhecimento facial. Esse aqui eu já estou cansado de passar para vocês. Pessoal, qual é o dispositivo no Windows 10 que é utilizado para reconhecimento facial, íris, digitais, autenticação, acesso à máquina? É o nosso famoso Windows Hello, tá certo? Então, questão aí
Correto, tá? Falou em reconhecimento facial de íris digitais, essa tecnologia no Windows 10, a gente vai lembrar do Windows Hello, tá? Vamos lá. Para criar uma nova pasta, pode-se efetuar um duplo clique com o botão principal do mouse em qualquer local da área de trabalho e clicar em novo e depois pasta. Pessoal, olha que interessante isso daqui, ó. Eu não poderia deixar de mostrar para vocês. Por exemplo, você vai aqui na sua área de trabalho, tá? Você vai na sua área de trabalho. Professor, como é que eu faço para criar uma pasta? Tu vai apertar duplo clique com o botão principal, que seria o botão esquerdo do mouse, né? Não, cara. Tu aperta com o botão direito, vai um clique normal mesmo, vai abrir assim, ó, uma janelinha de itens. Aí lá embaixo tem assim, ó, novo, novo. Aí quando você nova, aí aparece assim, ó, novo o quê? Nova pasta. Entendeu? Nova pasta. E não do jeito que a questão trouxe aí. Tá bom? Esse negócio de duplo clique com o botão principal do mouse, não. Clico uma vez com o botão direito, vai abrir essa janela, tem novo lá, aquela opção novo, ó. Novo, e cria a pasta. Tá bom? Uma questão errada. Uma questão meio... E pode até cair, né, pessoal? Cobrando como é que você pode criar uma pasta dentro da área de trabalho. Tem a ver, né? Por exemplo, dentro da Polícia Militar, PMCE, se você vai criar uma pasta que vai trabalhar no ADM, tem que saber, né? Então, questão errada, tá? Mais uma vez. Pode-se criar uma pasta nomeada da seguinte forma. Então, aqui a gente vai trabalhar com os dispositivos, pessoal, relacionados com o quê? Com a criação de pastas. Professor, quer dizer que para eu renomear uma pasta, para eu criar uma pasta, eu não posso utilizar qualquer caractere? Não. Você não pode utilizar qualquer caractere para criar uma pasta. Por exemplo, se você cria uma pasta, pode ser até mesmo esse exemplo aqui, ó. Ele está querendo criar uma pasta, né, aqui na área de trabalho. Aí vamos supor que essa pasta aqui que ele criou, ele vai querer nomear, né? Ou renomear, se uma pasta já existente. A regra. Existem 9 caracteres que eu não posso utilizar, não pode ser utilizado para nomear / renomear pastas, né? No nosso Windows Explorer aí, no nosso sistema de pastas no Windows, né? Vamos lá. Quem são esses 9 caracteres? Então você vai grifar, são 9. Como é que a gente vai decorar, professor, esses 9 caracteres? Tem um bonequinho, né? Tem um bonequinho que eu lembro que tem um professor, que é o professor Renato da Costa. Eu vi ele falando isso, tá? Muito bom o professor Renato da Costa. Olha o que ele disse, ó. Existe um bonequinho que é o seguinte, ó. Ele tem os cabelinhos. Os cabelinhos, os olhos, tem a boca que é o asterisco, os olhos são aqueles 2 pontos. Aí tem o tronco dele, né? Vai dar certo. Tem os braços, que é aquele sinal de maior e menor no computador. Tem a barra e a contrabarra, né? Que é para fazer datas, né? O pessoal que utiliza para colocar datas. 6 do 9 do 93, entendeu? E o ponto de interrogação, porque a gente não sabe qual é o sexo desse boneco. Então, é o famoso boneco assexuado, né? Onde ele fala o seguinte, ó. Os cabelinhos seriam as astas. Os 2 pontos. Tem mais. O asterisco, né? O caractere coringa. Tem o sinal de menor, maior, né? Tem a barra mesmo. Tem aqui essa barra e a contrabarra. E tem um sinal de interrogação. Então, ó. Esse bonequinho aqui, tu nunca mais esquece de tu desenhar ele, tá? São os Pode contar como tem 9 aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pronto. Eu não posso nomear e nem renomear essas pastas com esses caracteres. Então, vamos aqui ver. Ele nomeou uma pasta, um documento, criou um documento, da seguinte forma. Vetorial, asterisco, concursos. Pode, pessoal? Não pode. Não posso criar. Por quê? Porque o asterisco é um dos caracteres que não pode ser utilizado para renomear.
Bom? Deu para entender? Estão errados. 28. João deseja mover um documento que está dentro de um disco C. Então, aqui, ó, documento está dentro de um disco C. Dentro de um disco C. Para uma pasta D, um disco D. O nome da pasta é backup. Ó. Qual é o nome da pasta? Pasta backup. Está aqui. Pasta backup. Né? Professor, nesse caso, ele poderia clicar e arrastar o documento para ser movido. Ele está querendo mover. Mover, pessoal, é diferente de quê? De copiar, viu? Uma coisa é você mover um arquivo, outra coisa é você fazer uma cópia do arquivo. Então, ele está querendo mover o documento que está no disco C para um outro disco. Professor, se eu só pegar e arrastar do jeito que a questão está dizendo aqui, ó, clicar e arrastar o documento, na verdade, se eu fizer só essa clicagem e arrastar para cá, ele faz só uma cópia. Porque, ó, olha como é o raciocínio do computador. Ora, tu acha que eu estou colocando uma coisa que é minha lá para outra casa? Eu posso até fornecer, mas eu fico com uma cópia para eu não perder, né? Entendeu? Então, esse é o raciocínio. Quando você sai de um disco e coloca no outro, você copia. Arrastando, se você só arrastar, ó, só arrastar, aí você faz uma cópia. Agora, se você arrasta e durante esse arrastamento você segura a tecla Shift, arrasta e segura Shift, para você ver. Se você arrasta e segura Shift, em vez de você copiar, você vai mover. Ah, professor. Então, nesse caso, ele poderia clicar e arrastar o documento para ser movido? Não. Se ele tivesse feito isso, ele tinha feito uma cópia. Agora, para ele fazer o que ele quer aqui, ele teria que segurar o quê? O Shift. Tá bom? Para ele poder mover esse arquivo. Professor, e se eu fosse para fazer um atalho? Aí tu arrastava segurando Alt. Pegou o bizu? Se fosse para fazer um atalho, aí tu fazia um atalho do arquivo. Bom? Fazia um atalho do arquivo. Ok? Interessante, né, professor? Com certeza. Agora, professor, se você tiver assim, ó. Assim. Dentro do mesmo disco. Dentro do mesmo disco. Você quer só tirar de uma pasta e colocar para outra. Tá certo? Se você clica e arrasta dentro do mesmo disco, aí você vai mover. Tá bom? Aí você move. Agora, dentro do mesmo disco, tá aqui, ó. Se você arrasta, você vai mover. Isso dentro do mesmo disco. Agora, se você arrasta no mesmo disco, segurando Ctrl, agora você faz uma cópia. Tá? Faz uma cópia. Deu bizu? Então, aqui, ó, discos diferentes do que eu falei, são discos diferentes. E aqui é quando você está fazendo isso dentro de uma mesma unidade, ó. Tá bom? Aí, se você arrasta, você move. Se você arrasta segura no ponto, você copia. Ok? Então, não esqueçam disso aí. Então, questão errada, tá? Na verdade, se ele fizer isso, ele vai fazer uma cópia. E se ele quiser realmente mover, ele teria que ter que segurar do quê? O Shift. Tá bom? Vamos lá. O uso do prefixo HTTPS é um dos recursos da internet que ajudam a garantir o acesso e a navegação entre páginas de maneira protegida. Quando o termo HTTPS aparece, significa que a comunicação com a página é feita de forma segura. Vixe, professor, será que está certo? Ó? Aqui, ó, esses protocolos aqui, ó, lembrando que o protocolos cai muito, tá? Professor, e esse protocolo aqui, a diferença do HTTP versus o HTTPS? Qual a diferença? Presta atenção. Todos dois são protocolos de hipertexto. Requisitam páginas na web. Né? Protocolos de hipertexto. Eles são responsáveis. Quando você vai na internet e requisita um site, pronto. Aí aparece lá na barra de endereço, lá, HTTP. Pronto. É
Porque você está no site de hipertexto, né? Tem vídeo, tem texto, tem mídias. Só que quando você tem aquela que tem o S e ainda tem um cadeadozinho verde, identifica que aquilo tem criptografia, ou seja, tem segurança, ó, S de segurança. Então, é mais seguro, tá bom? É mais seguro. Aí você pode navegar com uma segurança maior. Então, vamos lá aqui responder a questão. O HTTPS é um recurso que vai ajudar a garantir o acesso, né, e a navegação entre páginas de maneira protegida. Quando o termo HTTPS aparece, significa que a comunicação com a página ela é feita de forma segura. Questão perfeita, tá? É isso aí, pessoal. Bom, então esse prefixo em HTTPS, tá, é um recurso da internet que vai ajudar, né, o acesso à navegação entre as páginas de maneira protegida. Então, questão correta, tá bom? Lembrando que são protocolos, tá? Eles são protocolos. Ao se utilizar um site de busca e pesquisa na internet, Bing, olha que interessante, pessoal. Vocês conhecem o Google, né? Mas existem outros motores de busca, né? Que são chamados site de busca e pesquisa. Tem o Bing, tá? Tem o Bing aí que é do Edge, né? Do Windows. Tem o Yahoo, tá? Tem o Yahoo. Tem o Ask também, que eu já vi. Tem o Ask, tem o Bing. Então, são motores de busca. Motores de busca, tá bom? Então, vamos lá. Ao se utilizar um site de busca e pesquisa na internet Bing, a opção pesquisa segura filtra conteúdo com potencial malicioso ao seu computador. E aí, pessoal, o que vocês marcaram? Essa questão aqui, o que vocês marcariam? Ó, essa questão, utilizando o Bing, ele tem esse recurso pesquisa segura, tá? O que acontece, meus amigos? Ó, essa questão está errada. Poderia até ser certa, a maioria ia marcar como certa, mas está errado, tá, pessoal? O pesquisa segura, pessoal, ele vai filtrar conteúdo adulto. Conteúdo adulto, pessoal. Olha que interessante. Então, ele filtra conteúdo adulto, tá bom? Aí, mas eu pensava, professor, mas aqueles sites pornográficos podem trazer, pode, meu amigo. Mas aí se eu colocasse correto, dá de entender que ele qualquer site, né? Na verdade, que um outro site também pode trazer um potencial malicioso. A pesquisa segura, ele vai impedir que você entre em sites com conteúdo adulto, tá certo? Então essa é a funçãozinha aí do Bing nessa função de pesquisa, pesquisa segura, tá bom? Pesquisa segura. Pode entrar no Google que você encontra, tá? A questão aí tá errada, né? Não é esse. Câmara de Vereadores de Piracicaba, entre aspas. Quando se coloca aspas em uma pesquisa no motor de busca, você está querendo buscar uma correspondência exata. Olha que interessante. Se você está no Google, no site do Google, né, na pesquisa, aí se você digitar, pessoal, ó, se você digita Câmara de Vereadores de Piracicaba, sem as aspas, vai aparecer, pessoal, Câmara às vezes no canto, vereador no outro, Piracicaba do outro, no outro, separadamente, entendeu? Se você quiser pesquisar do jeito que está aqui mesmo, nessa sequência, você coloca aspas. Então, as aspas é que você está querendo buscar uma correspondência exata. Correto. Professor, agora se eu quisesse assim, colocar assim, ó. Coloca assim, ó. Carro, na pesquisa. Vou colocar carro. Eu vou colocar o travessãozinho aqui, ó. Carro. O hífenzinho aqui, eu vou botar assim, ó. Pretos. Carros pretos. Se você coloca carros pretos, vai aparecer os carros pretos, né? Agora, se você coloca carros, aí coloca um hífenzinho assim, ó, tá? Esse sinalzinho assim, ó, mais para perto do preto, você vai procurar tudo que é carro
menos os que são pretos, tá bom? Então, são pesquisas avançadas, são técnicas que você utiliza para pesquisar no Google, tá? Beleza? Então, nesse caso, se eu utilizo aspas, é porque eu estou querendo uma pesquisa exata, tá bom? Vamos lá. Intranet é uma rede interna e privada, que não utiliza os mesmos protocolos da internet. Eu já falei para vocês a diferença entre intranet, tá? E internet. Tá bom, pessoal? O que é que acontece? A intranet, ó, esse prefixo in, ele indica o quê? Dentro, né? Ou seja, a intranet, pessoal, ela é utilizada, ela é privada, tá? Ela é privada. A internet ela é pública, qualquer pessoa tem acesso. Qual a diferença? A intranet ela é utilizada, pessoal, em corporações. Corporações. Ou seja, empresas, né? Até mesmo dentro da administração pública, você encontra a intranet. Dentro da própria PMCE tem a intranet, onde você entra, quem é autorizado, né? Por exemplo, os policiais, eles entram para fazer atualizações cadastrais, tá bom? Então, a internet e a intranet são praticamente a mesma coisa. Qual a diferença? Que uma é privada e outra é pública. Ou seja, elas utilizam as mesmas tecnologias, os mesmos protocolos, as mesmas coisas. A diferença é que a intranet é para um grupo privado de pessoas, a internet ela é pública. Entendeu? Esse grupo de privado de pessoas pode ser os funcionários da empresa, que tem intranet, do órgão. Entendeu? Então, ó, os dois utilizam o quê? As mesmas tecnologias. Então, mesmas tecnologias. Bom, mesmas tecnologias. Ou seja, pode utilizar os mesmos protocolos? É lógico. Então, quando tu entra no site, por exemplo, tem lá HTTP, vai ter o HTTP também na internet, na intranet. Se tem lá FTP, que é o protocolo de transferência de arquivos, vai também ter na intranet e na internet também, tá bom? Quando ele diz que não utiliza os mesmos protocolos, deixa a nossa questão errada, porque a intranet e a internet utilizam as mesmas tecnologias, utilizam os mesmos protocolos, tá bom? Só lembrar da intranet da PMCE. A PMCE também tem uma intranet. Você vai ter, né? Você vai ter login usuário para entrar nela. Os protocolos responsáveis pelo envio e recebimento de e-mail, respectivamente, são. Então, quando falar em protocolo de e-mail, pessoal, você vai lembrar de 3 protocolos, tá? Você vai lembrar de quem? Do SMTP, né? Que ele é responsável, sua mensagem está partindo. Ele envia e eu tenho 2 para receber, que é o IMAP e o POP3, tá? Aqui ele é responsável por envio de e-mails e eu tenho 2 para receber. Só que o IMAP ele tem assim, ó. O IMAP você pode visualizar no próprio e-mail, sem precisar baixar o computador, ou você pode baixar aquele arquivo. No POP3, para você visualizar o e-mail que você recebeu, você é obrigado a baixar. Tá? Mas você pode baixar, mas deixa uma cópia lá, né? Então é o seguinte, ó. Então, eu tenho 2 e-mails de recebimento, e tenho um e-mail de envio, tá? Então tá aí, SMTP, recebe IMAP POP3, recebimento, os dois, né? A diferença do IMAP, ele pode ver tanto no e-mail quando eu posso baixar. No POP3, para eu ver, eu tenho que obrigatoriamente baixar, tá bom? Então, os protocolos responsáveis por envio e recebimento, respectivamente, ou seja, na sequência, ó, envio e recebimento, questão correta. Bom? Um exemplo das tecnologias das nuvens eletrônicas é o Dropbox e o OneDrive. Perfeito, pessoal. Que não precisam estar ligados à rede. É isso. Tecnologia das nuvens eletrônicas. Nuvens eletrônicas.
Tá, pessoal? Ó, aqui a nuvem vai ficar no servidor, tá? O servidor que vai armazenar, em vez de tu deixar aquela informação dentro do teu computador, para economizar espaço, a informação fica dentro de uma nuvem eletrônica, tá? Existem nuvens públicas e nuvens privadas. E um exemplo de nuvem eletrônica que nós temos o próprio Dropbox. Dropbox, tá? São tecnologias de nuvem eletrônica. Exemplo, professor, tem outro? Tem o OneDrive. OneDrive, o Google Drive também, não é? Google Drive, OneDrive. Tudo isso aí, pessoal, são nuvens eletrônicas. Por exemplo, as minhas informações, elas estão dentro de um servidor, de uma nuvem eletrônica, e não dentro do meu computador. Entendeu? Agora, para eu acessar essa nuvem, logicamente que eu tenho que estar conectado à internet, né, pessoal? Para eu poder acessar, eu posso acessar de outro dispositivo, basta eu ter o login usuário, até mesmo do celular, tá bom? Então, qualquer dispositivo que eu tenha acesso à internet, eu posso ter acesso aos meus arquivos que estão aqui dentro da nuvem eletrônica, tá? Dropbox é um exemplo, OneDrive também é um exemplo. Agora, dizer que ela não precisa estar conectada à internet deixa a nossa questão errada. Tá bom, pessoal? Uma questão aí totalmente errada. Vamos partir, né? Vamos lá. Questão 35. Spam é o nome dado aos e-mails enviados para um grande número de destinatários, geralmente comerciais, e que não são requisitados. Questão perfeita, tá, pessoal? Olha, pensa num canhão, né? Esse canhão aqui está sendo acionado pelo spammer. Spammers, né? Spammers. Os spammers são os atacantes. É quem envia esses spams, tá? O que acontece? Ele envia uma porrada de mensagem, né? Ou seja, para a pessoa, a vítima, né? Sai enviando uma porrada de mensagem, tá? Então ele envia um grande número de mensagens, geralmente comerciais, né? Fazendo propaganda, e que são mensagens que não são requisitadas. É uma mensagem chata, cara. Fica chegando direto para você. Então essas mensagens não desejadas, que são enviadas em grande quantidade, é o que a gente chama de spam. Né? A gente diz, ó, é um spam, tá bom? Até no próprio e-mail tem uma pastazinha assim, ó, spam, né? Então são grandes mensagens indesejadas, grande número de quantidade de mensagens, geralmente fazem propaganda, mensagens comerciais que não são requisitadas, tá bom? Mensagens essas que não são requisitadas. Phishing consiste no envio de mensagens de e-mail, onde o cracker se passa por uma instituição legítima e confiável, induzindo a vítima a fornecer informações. Então, a gente já entendeu o que seria o ataque de phishing, tá? Nos outros vídeos que eu vim fazendo para vocês. Então, tá aí, ó. O que seria o ataque de phishing, professor? O ataque de phishing é um ataque que ele vem da mesma sequência, a mesma lógica de engenharia social. Engenharia social. Como é que acontece, professor, essa engenharia social? Cara, é o seguinte, ó. A técnica é induzir. A técnica é induzir, tá? Você vai induzir. Você vai induzir o quê? Você vai induzir o cara a fornecer as informações na internet. Pegar um cara que é meio, assim, meio que fácil, né, ser induzido e fazer com que ele forneça as informações para o atacante. O phishing em inglês, ó, tá no ING, no gerúndio é o quê? Mesma coisa que pescando. Só lembrar, ó, pescando. Ou seja, você vai pescar informações, ó. Por exemplo, tu tá no teu computador, aí chega lá, tu tá acessando, chega uma mensagem assim para você. Atualize seus dados cadastrais. Pois se você não atualizar os seus dados cadastrais, sua conta será bloqueada. Aí o cara, ai meu Deus. Rapaz, os caras são tão mala que os caras parece que sabem até o banco que tu... parece que eles sabem até o banco que realmente tu tem a conta. Aí o cara vai lá, faz o quê?
digita login e senha. Aí na hora que ele aperta Enter, o cara acabou de, ó, pescou os teus dados. E aí você caiu no conto do vigário, né? Então ele te induziu. Então, professor, qual é a principal palavrinha? Essas técnicas de engenharia social, elas vão te induzir. Né? O phishing, ele, na verdade, ele se passa, né, por uma instituição legítima e confiável. Eu coloquei o exemplo do banco, onde ele vai induzir a vítima a fornecer informações. Entendeu? Estão corretas. Então, muito cuidado com esses ataques aí, tá? Já vi provas também, cobrar phishing scan, tá bom? Phishing scan. Beleza, pessoal? Ransomware é utilizado para sequestro de dados, onde a vítima tem todos os seus dados bloqueados, impedindo que o sistema possa ser utilizado até a realização do pagamento do resgate. Famoso sequestrador. Sequestrador. Como assim, professor? Ora, ele pode sequestrar de duas formas. Falou em ransomware, pensa no sequestrador. Ou ele sequestra o teu computador inteiro, aí quando tu liga o computador aparece lá, né, uma caveirinhazinha, um cadeado assim, ó. Aí diz assim, ó, meu amigo, ou você me dá bitcoins, ou eu não libero seu computador. E foda-se. Aí o cara disse assim, rapaz, eu sou esperto, seu mala. Eu não preciso dessas suas extorsão, não. Você está me extorquindo. Não é isso, seu sequestrador? Eu fiz um backup. Eu não preciso mais dessa informação. Ou seja, pessoal, uma das maneiras de você prevenir o ransomware é fazer um backup daquelas informações, para que ele não sequestre, né, e fique extorquindo. Ou ele pode também sequestrar um arquivo ou dois do teu computador, e não o teu computador inteiro. Ele sequestra um arquivo teu, aí um arquivo interessante, importante. Certo? Então, qual a característica? Ele sequestra e pede resgate. Pronto. Aí você tem que pagar para ele liberar a senha para você entrar de novo. Fuleiragem, né? Rapaz, não tem o que fazer não, cara. Pelo amor de Deus. Fica sequestrando dados dos outros. Pois é, o sequestro de dados, onde a vítima vai ter os seus dados bloqueados, impedindo o sistema, e pedindo, né, na verdade, um pagamento de um resgate, geralmente em bitcoins, tá bom? Então, questão aí correta, ok? Acertou. Correto. Bora lá, bora lá. DDoS tem como objetivo tomar um sistema, infraestrutura ou servidores indisponíveis. Tornar, né? Causando interrupção do serviço. Vou te explicar como é que acontece isso aqui. Olha que interessante. Um carinha muito inteligente faz o quê? Consegue instalar aqui em alguns computadores bots. Um bot. O que é um bot? É uma espécie de um zumbi. Quando ele coloca um bot, o bot vai ficar aqui no computador. Pronto. Ele acabou de controlar teu computador. Ele está controlando tudo. Então ele faz isso, coloca um bot, o atacante, né? Olha que interessante. Ó. O atacante coloca um bot aqui dentro. Coloca um bot aqui dentro. Coloca um bot aqui dentro também, ó. E assim sucessivamente em vários computadores. Aí ele controla aquele computador através do bot. Sabe o que é que ele faz? Ele vai pegar todos esses computadores aqui e vai fazer o seguinte, ó. Agora que eu controlo vários computadores, agora eu estou com tanta raiva do site da Receita Federal que eu vou derrubar aquele site. Aí ele faz o quê? Faz com que esses bots aqui agora, ó, 5 façam o quê, ó? Ó, comece a enviar uma porrada de mensagem ao mesmo tempo para o servidorzinho que, né, aqui que armazena esse site da Receita Federal, por exemplo. Só coloca um exemplo, né? Aí ele vai lá e faz o quê? Nesse exemplo aqui, ó.
ele vai lá, uma porrada de ataque ao mesmo tempo. Ele vai congestionar o servidor. Vai congestionar e vai fazer o quê? Opa! Ele vai congestionar o servidor e o servidor vai ser derrubado. Rapaz, os caras são malas, rapaz. É derrubado. Derrubado. Entendeu? Porque vai atacar tudo ao mesmo tempo e vai derrubar o servidor. Derrubar o servidor. Tá? Professor, como é o nome desses computadores aqui com uma rede de computador com vários bots? É o que a gente chama essa rede de computadores zumbis é o que a gente chama de botnets, tá? Botnets, tá bom? Então ele derruba esse servidor que a gente chama de ataque de negação de serviço. Por quê? Porque o serviço vai ser negado. Se tu está derrubando o servidor, aquele servidor fica indisponível, né? Vai interromper o sistema do serviço, né? Interrupção do serviço. Então, correto é o que a gente chama de ataque DDoS, o nome disso aí, tá? Então, muito cuidado, que isso aqui acontece demais. A galera derrubando site aí, servidor dos outros. Bom? Vamos aqui na nossa questão 39. Ao utilizar computadores de terceiros, procure utilizar a navegação anônima. Dessa forma, informações sobre a sua navegação, como sites acessados, dados de formulários e cookies, não serão armazenados. Perfeito, pessoal. Eu já até falei anteriormente, quando você está na navegação anônima, né? Por exemplo, na navegação anônima, que eu já coloquei até as teclas de atalho, ó, navegação anônima, o que é que acontece? O que é que vai acontecer? Não vai deixar rastros, não deixa rastros, tá? Não deixa rastros, não deixa histórico, não deixa histórico. Certo, pessoal? Não aparece os sites que eu entrei, não. Tá? Não vai deixar cookies também, né? Os cookies. E assim, é uma navegação mais segura, entre aspas, né? Então, cada navegador vai ter sua navegação anônima, né? Chamada de outros nomes também, navegação em private, né? Privativa. Por exemplo, cuidado com as teclas de atalho, tá? Eu já até coloquei para vocês lá. Aqui, ó, Internet Explorer. Vou botar aqui o Firefox. Se for no Chrome, né? E no Edge, né? Ó, a mesma tecla de atalho para o Firefox Internet Explorer e a mesma tecla de atalho para o Google Chrome e o Edge. Qual é? Ctrl mais Shift mais Ctrl Shift P. No Chrome e no Edge, você aperta o quê? Ctrl Shift e vai apertar N, tá? Então, não vai deixar rastros sobre a navegação, nem vai deixar dados de formulários quando você preenche formulário na internet, nem cookies, não, então eles não serão armazenados, tá? Então, pessoal, para quem não sabe o que é um cookies, né, que eu já falei, são arquivos de texto, arquivos, né, de texto, arquivos de texto, que vai armazenar as preferências, né, ó, preferências de quem? Do usuário, né? E ficam armazenados no computador, tá? Quando tu entra naqueles sites, né? Ficam aquelas tudo preenchido, parece que tu já tinha preenchido. Pois é, então os cookies são arquivos de texto, pequenos arquivos de texto, que guardam as preferências do usuário quando tu fica navegando na internet. Então, às vezes, tu tem uma preferência de ficar marcando desse jeito, entrar naquilo, já deixar marcado, então ele guarda essas preferências no teu PC, tá? Então, quando você utiliza a navegação anônima, você procura não deixar essas informações, tá bom? Questão 40. Vírus de macro é um tipo específico de vírus, escrito em linguagem de macro, que tenta infectar arquivos manipulados por aplicativos que utilizam essa linguagem, como, por exemplo, o Word, o PowerPoint, o Excel, questão correta. Pessoal,
O vírus de macro é um vírus que vai atuar na linguagem de macro, ou seja, ele infecta arquivos, né? Tenta infectar os arquivos que são manipulados por esses aplicativos, quais? O Excel, o Word, o PowerPoint. Falou nesses aplicativos aqui, você pode pensar que se mexer na linguagem, né, de macro, ele tenta infectar aqueles arquivos, né, manipulados pelos aplicativos que utilizam essa linguagem e tentar lhe prejudicar, tá? Então, Excel, Word, PowerPoint, a gente relembra do vírus de macro, tá? Que é um vírus, um tipo de vírus específico, né, escrito em linguagem de macro, que ele vai tentar infectar o Word, o Excel e o PowerPoint, tá bom? Estão corretos. Firewall é um tipo específico de firewall, na verdade, firewall pessoal, que é utilizado para proteger um computador contra acessos não autorizados vindos da internet. E aí, pessoal? Como já falei para vocês, o firewall, vocês não podem confundir um firewall, tá, com o antivírus. Antivírus, tá bom? Pessoal, não posso confundir firewall com antivírus? Não. Porque o firewall, ele vai atuar na rede. Ou seja, tudo que entra e o que sai pela rede, tá? Ele é o porteiro, tá? Ele é o porteiro. Ele vai praticamente ser o porteiro entre o teu computador e o que tu, na verdade, entra no teu computador pela internet. Então, ele faz ele é o porteiro. O que for de coisa ruim, ele não deixa entrar, não. O antivírus já é diferente. Ele já vai atuar dentro do teu próprio computador, nos arquivos, nas pastas, entendeu? Vai fazer varreduras periódicas, tá bom? Varreduras nos arquivos no teu PC, entendeu? Então, ó, firewall, pessoal, é um tipo específico de firewall que é utilizado para proteger um computador contra acessos que não sejam autorizados vindo da internet. Questão perfeita. Ó, relacionou o teu PC com a internet, o que vem da internet, vai entrar no teu computador, tem o porteiro aí que é o firewall. Entrou, deixa com o antivírus. O antivírus vai fazer o quê? Fazer as varreduras dentro do computador, ok? Vamos lá. João preencheu uma mensagem no campo para. Eita, aqui é questão de e-mail, né? Então vamos lá, montar aqui, né? Para CC e CCO. João preencheu uma mensagem no campo para. Na verdade, para o A. Ele vai enviar essa mensagem para o A. Deixa eu só trocar aqui de cor para ficar melhor. E enviou cópias para CC. B, no caso B e D. Então, ele enviou a mensagem para o A, enviou uma cópia para o B, para o D, uma cópia da mensagem, e enviou outra cópia oculta para o E. Então, esse O é de oculto, tá? Oculto. De acordo com o texto, jogo e o item. B consegue ver o que foi enviado para E. Ele está dizendo que B consegue ver o que foi enviado para E. Será que é verdade, pessoal? Ó, na verdade é o seguinte. Quando tu coloca uma pessoa para enviar para o E, é uma cópia oculta. Ou seja, ninguém aqui, ó, nem o A, nem o B, nem o D, sabe que foi enviado para quem? Para o E. Porque é oculto essa cópia. Agora o E sabe que foi enviado para o A, para o B e para o D. Ele sabe. Entendeu? Agora o contrário, saber o A, o B e o D saber que foi enviado para o E? Não, não. Porque o objetivo é o quê? Cópia oculta, pô. Não é cópia oculta? Então, é para ninguém saber. Entendeu? Agora o A sabe que foi enviado para o B? Sabe, porque aqui esse CC sem o O é uma cópia normal. A pessoa sabe, o A, que é o destinatário principal, ele sabe que foi enviado para o CC. Mas ele só não sabe que foi enviado para o E. Entendeu? Professor, e se tiver um F bem aqui no CCO, esse E sabe que foi enviado para o F? Sabe não. E nem o F sabe que foi enviado para o E. Entendido? Então, o objetivo da cópia, mas o F sabe que foi enviado para o A, para o B e para o D. O objetivo da cópia oculta é justamente permitir que esses carinhas aqui, ó, do par e CC, não saibam que foi enviado para o CCO. Então, quando ele diz que B consegue ver o que foi enviado para E, deixa a nossa questão errada, ok? 43. O protocolo IMAP consegue visualizar tanto no e-mail, no próprio e-mail, ou para baixar para o computador, questão correta. Já vimos, né?
SMTP envia, quem recebe o IMAP, ou pode utilizar o POP3. Se está utilizando o IMAP, eu posso fazer o quê? Tanto ver no próprio e-mail, quanto baixar. Ok? Então, questão correta. SMTP só envia, é o protocolo de envia, e os dois aqui, ó, são os protocolos de recebimento. E o POP3, para você ver, você tem que especificamente baixar para que você possa ver o arquivo, ok? Então vamos lá, visualizar tanto o e-mail no próprio e-mail ou pode baixar para o computador, perfeito. O Mozilla Thunderbird é considerado um aplicativo de jogos do Mozilla Firefox. Errado, né, pessoal? Mozilla Thunderbird é um aplicativo de e-mail, tá? De enviar em e-mail, ok? Vamos na 45. No aplicativo Excel 2016 BR, os arquivos de planilhas são salvos em XLSX, perfeito. Extensão, né? O Excel XLSX, tá? E no caso, um bloco de notas, TXT, perfeito. Tá? Bloco de notas, também o WordPad, tá? O WordPad também tem formato em TXT, que é arquivos de texto, né? Beleza, professor? Se for no Word, fica o quê? O docx, beleza? Docx, ok? Se fosse no PowerPoint, aí seria o PPTX, bom? PPTX, ok? Então, questão correta, né? Cobrando aí extensões de arquivos, XLSX, no Excel, Word docx, bloco de notas TXT, PowerPoint PPTX. Coloquei alguns exemplos aí, ok? Correta. Sobre a compressão de arquivos, como aqui gera arquivos com extensão zip. Então, pessoal, ó, o zip, tá? .zip, são programas de são compactadores de arquivos, ou seja, você pega uma porrada de arquivos e compacta em uma só pasta aqui, ó, certo? O RAR também, .RAR, ele também tem essa mesma função. A questão é que o RAR, ele não é nativo do Windows, tá? Quem é o nativo é o .zip. O RAR você tem que instalar por fora, mas ele é compactador sim de arquivos também, tá? Então é o seguinte, sobre a compressão de arquivos, como é que gera arquivos com extensão zip, reduz o tamanho de um ou mais arquivos. Um arquivo comprimido ocupa menos espaço para ser armazenado e menos tempo para ser transmitido, com certeza. Tá certo? Então, são vários arquivos dentro de um arquivo compactado, de forma que ele vai ser transmitido bem mais rápido, né? Então, o objetivo é otimizar o tempo aí e ocupar menos espaço, ok? A questão correta. Falando aí das extensões de compactadores de arquivos, tá? Eu lembro que na PMCE, o último concurso, ele cobrou aí o .RAR, dizendo que era nativo do Windows, sendo que não é, tá bom? Beleza? Show de bola! JPG, GIF, PNG são as extensões atuais dos típicos arquivos de imagem. Bom, pessoal, JPG, GIF, PNG realmente são arquivos de imagem, tá? Vocês têm que decorar isso aí, tá? São as extensões atuais dos arquivos, tipo de arquivo de imagem. JPG, .gif, .png, bom? BMP e o ZIP são as extensões tradicionais de arquivos que tiveram compactação. BMP não, BMP é relacionado com imagem, né? Arquivo de imagem. O ZIP tem a ver com extensões que foram compactadas, assim como também o .RAR. Tá? Agora, BMP é imagem, tá? As extensões AVI, vídeo, MPG também é vídeo, WMV também é vídeo. São extensões o que, pessoal? Típicas de vídeo.
tá? Extensões de arquivo de vídeo, deixando a nossa questão correta. Então, muito cuidado. Ó, extensão, pessoal, é uso, prática e, né, estudar também. Decorar essas extensões aí para a prova, ok? Questão correta. Vírus de computador geralmente hospedam-se em arquivos com extensões exe.x. Com certeza eu já peguei tanto vírus no meu computador com isso aqui, pessoal, vocês não têm noção. Quando tu tá baixando o jogo, computador, aí tem aqueles arquivos em exe. Meu irmão, isso ali é um potencial lesivo de vírus, potencial hospedeiro, potencial, o famoso trazedor de vírus, né? Então, essas extensões aqui, exe, pessoal, com certeza, geralmente os vírus hospedam-se nessas extensões e nos arquivos, né, que tem essas extensões. Aí ele procura um hospedeirozinho, ele vai logo no exe, ok? Então, muito cuidado com esses arquivozinhos aí, ok? Fica de antena acesa quando vê. O resultado da combinação de teclas Ctrl L sobre um texto em uma edição, em uma área do Word, questão de Word, solicita na área do texto a janela para localizar e substituir. Ei, cuidado. Existe só pesquisar, né? Ou seja, localizar, né? Ó, localizar, barra pesquisar. Quando você aperta o que? Ctrl mais L, né? Localizar e pesquisar, Ctrl mais L. E existe também o localizar e substituir. Substituir aonde? Dentro do arquivo do Word, né? Só que aí a tecla, pessoal, é Ctrl mais U, tá? Ctrl L é só pesquisar, localizar. Agora, se for para localizar e substituir, aí tem a tecla Ctrl mais U. Beleza? Aí, ó. Esses dois aí, ok? Show de bola? Então tá aí, pessoal. Na área do texto, a janela para localizar e substituir. Como ele quer localizar e substituir, não é Ctrl L, é o quê? Ctrl mais U. Que ele quer no final substituir. Então podem entrar lá no Word de vocês. Entra lá que tem uma olhadinha, tem lá vai lá, página inicial, como tem essa opção lá. Lá no finalzinho assim, no canto superior direito. Ok? No Word 2010, o atalho para verificação de ortografia e gramática no documento é o F7, questão correta. Quando está escrevendo errado no texto, ficam as listrinhas vermelhas debaixo do texto, entendeu? Não sei se vocês já viram isso. Pronto, aí quando tu termina de escrever o texto, quando tu digita, aperta F7, ele te remete a uma janelazinha que vai abrir assim do lado direito, ó, na parte de gramática, ou seja, ortografia. Ele vai corrigir aquelas palavras erradas, tá bom? Então, a teclazinha de atalho F7, ok? Tecla F7. Professor, não vão confundir com aquela teclazinha lá do PowerPoint, que é F5, né? F5 atualiza, tá bom? F5 atualiza lá. Quando vocês passarem no concurso de vocês, vocês vão apertar essa tecla aqui direto ó, no site. F5, por quê? Para ver se atualiza, para ver se sai o resultado do concurso, né? Então vamos lá, pessoal. Questão correta, F7, realmente. Ortografia e gramática. 5.3. No aplicativo Explorer do sistema operacional Windows 7, a execução de um atalho de teclado visa selecionar todos os arquivos armazenados em uma pasta. Ora, se tu tem um arquivo, uma pasta, e tem vários arquivos dentro dessa pasta, como é que tu faz, professor, para selecionar todos esses arquivos de uma vez? Tu aperta a combinação de tecla Ctrl mais A. Esse A, tu lembra de all, em inglês, que significa o quê? Tudo. Né? Em inglês significa tudo. Então, a tecla Ctrl mais A, questão perfeita, tá bom? Onde você seleciona todos esses arquivos aqui de uma vez, Ctrl A, all, A de all, de tudo, tá bom? No Word 2010, uma maneira de garantir consistência e precisão do texto em seus documentos
é utilizar um recurso para procurar cada ocorrência de uma palavra ou frase especificamente. O atalho do teclado utilizado para exibir a guia pesquisar documento no painel de tarefas é Ctrl P. Não, acabamos de falar, pessoal, qual é a guia que a gente pesquisa ou localiza documento? Pesquisar as palavras no texto, né? Ctrl L. O Ctrl L é que eu consigo pesquisar especificamente, pesquisar um documento no painel de tarefas. O Ctrl U, ele localiza e substitui. Agora, se for só para pesquisar documento, uma palavra especificamente no texto, você aperta o Ctrl L. Tá? O atalho de teclado é esse. Ctrl P, pessoal, é para imprimir. Imprimir o documento. Bom, questão errada. A tecla de atalho utilizada para salvar um documento no Word é Ctrl S. Não. Professor, mais S de salvar? Ctrl S é lá no pacote do LibreOffice, né, no Writer. Aí é Ctrl S. Agora, salvar, né? No Word, da suíte de escritório da Microsoft, o salvar é diferente, viu? É Ctrl B no Word, ó, que é um editor de texto também. Então, as teclas são diferentes, bom? Diferentes, ok? Então, tá aí, ó. Então, a tecla de atalho utilizada para salvar documento no Word é Ctrl A, S não. Aqui é Ctrl B, bom? Ctrl B, tá aqui, ó. O Word, no Writer, que é Ctrl S, beleza? Show de bola. Show de bola, show de bola, show de bola. Vamos lá. Questão errada, né? Durante a utilização do Windows Explorer, que é nosso explorador de arquivos, do Windows 7, o usuário decide mover um arquivo de uma pasta para outra. Se ele quer mover, ele não quer copiar, ele quer tirar de lá, que está vazia. Para realizar esse procedimento, o usuário pode utilizar os seguintes atalhos de teclado para recortar e colar o arquivo. Então, ele quer recortar, que é o Ctrl quê? Ctrl X, e colar, que é o quê? Todo mundo aqui já sabe, né? Ctrl V. Então, qual é a tecla que eu utilizo? Ctrl C não. Ctrl X não. Tá? Ctrl C é para copiar. Tu vai utilizar o quê? O Ctrl X para recortar e Ctrl V para colar. Ok? Se ele quer recortar, quer tirar essa pasta daqui, colocar em outro canto, você recorta e cola ela lá. Ok? Porque se quando você recorta, você vai mover. Você tira aquele arquivo daquela pasta e coloca em outro arquivo. E não vai fazer uma cópia. E quando você faz uma cópia, você deixa uma cópia lá. Se você utilizar a combinação de teclas Shift mais Del, o arquivo será excluído primeiro para a lixeira? Não. Se você digita Shift mais Del, o arquivo ele vai ser excluído direto para o espaço, sem passar pela lixeira. Sem passar pela lixeira, viu? Então, ele vai ser, ó, direto para o espaço, né? Vai ser excluído do computador, sem passar pela lixeira. Se tu aperta só Del, aí ele vai para a lixeira. Shift Del, espaço. Ok? Está errado. Utilizando a combinação de teclas Ctrl Alt Del, é uma das formas de acessar o gerenciador de tarefas. É correto. Pessoal, ó, tem duas teclas de atalho importantes. Gerenciador de tarefas, ó. Para quê? Para tu acessar ele, ó. Uma é mais longa e outra é mais curta. Se tu aperta Ctrl Shift, né? Ctrl Shift ESC. Tu vai para o gerenciador logo direto. Se tu aperta Ctrl mais Alt mais Del, primeiro tu vai para uma tela azul, uma telazinha azul, para depois tu apertar na opção o quê?
Gerenciador. Mas as duas formas eu consigo chegar lá, tá? Então tá aí, não esqueçam disso aqui, ok? Então, ó, Ctrl Shift ESC, você vai direto para o gerenciador, aquela telinha lá. Às vezes, teu computador tu tá com um bocado de programa aberto, aí tá com um problemazinho de execução no computador, no programa, aí fica rodando assim a telinha do mouse, ó, fica assim rodando. Vocês já viram? Aí tem assim, ó, não respondendo, né? Aí como é que você faz? Você fica apertando X igual um doido para fechar, né? E não fecha. Aí você vai lá no gerenciador de tarefas e tem a opção lá finalizar a tarefa, né? Aí você consegue fechar aquele programa, não é isso? Então, o gerenciador de tarefas, você pode acessar de duas maneiras. Ou você vai no Ctrl Shift ESC ou no Ctrl Alt mais Del, ok? Qual a forma mais rápida? Ctrl Shift ESC. Mas o Ctrl Alt Del dá para chegar lá também, ok? Então, é uma das formas, então está correto, né? Show! Fórmulas Excel. Aqui, pessoal, coloquei aqui uma planilhazinha, tá? Uma planilha. No Excel, a gente trabalha com pastas de trabalho, tá? São as pastas de trabalho. Onde essas pastas de trabalho, elas vão conter o quê? Planilhas. Ok? Então, vamos lá. Plan 1, Plan 2, né? Vamos lá. Caso seja inserida a função mínimo, né, igual ao mínimo, A1, ó, lembrando que esses dois pontos aqui, ó, se refere ao quê? Até. Se fosse ponto e vírgula, é porque é uma informação e outra, tá? Então, vamos lá. Ele quer o mínimo de A1 até A4, ou seja, quem é o mínimo aqui de A1 até A4, que é daqui para cá, ó. 4, 1, 3 e 5, quem é o mínimo? Se ele colocar essa fórmula aqui, vai remeter quem? Qual o mínimo entre A1 até A4? É 1, né? O mínimo é 1. Tá bom? Então, o conteúdo apresentado na célula será 3, não. Então, essa fórmula, se ele pedir o mínimo, ele está pedindo um valor mínimo aí, tá? Mínimo, que é 1. Ok? Então, aqui, de A1 até A4. Então, fechou aí. Beleza? É 1. Ainda de acordo com a planilha acima, o resultado da fórmula se, fórmula se cai demais, caiu no último concurso da PM, né? Se mede A1 até B2 for maior que 10, então retoma o valor verdadeiro e retoma o valor falso. Professor, como é que é essa fórmula se? Ó? A fórmula se é dessa forma. É uma condição. Por exemplo, vai ter o igual ao se, que é para identificar as fórmulas. Vai ter uma condição aqui. Aí você analisa. Se essa condição for verdadeira, você remete ao primeiro valor. Se ela for falsa, remete ao segundo valor depois desses pontos e vírgulas. Tá? Então, vamos analisar aqui a condição primeiramente. A condição ele está dizendo aqui, ó, se a mediana... Ó, pessoal, não vamos confundir. Tem med e tem média. Se ele está como média, ele quer saber a mediana. A média aritmética. Então, vamos lá. A mediana de A1 até B2, ó. A1 até... Opa. Aqui, rapidinho. Lá. Deixa eu ver aqui, rapidinho. Deixa eu voltar. A1 até B2, ó. Aqui, ó. Passar a diagonal para saber. Então, vamos lá. De A1 até B2, meus grandes amigos, é o seguinte, ó. Você vai pegar todos esses números aqui, ó. Você está trabalhando com mediana. Coloca na ordem normal, a ordem crescente. 1, 2, 4 e 5. Professor, tem 4 números. A mediana seria o número, né, do meio aqui. Só que quando tem uma quantidade par, você pega os dois do meio, soma e divide por 2. Quanto é 4 mais 2? 6. Dividido por 2, 3. Certo? Então, quanto é a mediana de 1, 3 e 5? 3, né? Porque aqui a quantidade de números é ímpar. Então, quando for par, você faz essa jogadazinha aqui, tá? Então, vamos lá.
Se a mediana de A1 até B2, que é daqui, ó, A1 até B2, beleza? Vamos lá. For maior que 10, ó, tá aqui, ó, maior que 10, então aqui seria o valor verdadeiro e aqui seria o valor caso desse falso. Eu tinha que fazer esses cálculos. Vamos lá. Deu 3. 3 é maior que 10? Não. Então, eu tenho que calcular aqui esse valor relacionado ao valor falso, porque deu falso, né? Ó. Essa condição aqui deu mentira. Então, eu vou calcular esse valor que está bem aqui. Então, é 1. Esse sinalzinho aí é o que, professor? Esse chapéu aí é potência, né? É como se fosse assim, ó. 1 elevado a 0. Você sabe que qualquer número elevado a 0 é o quê? É 1. É isso? Então, não retoma esse resultado 11 aí. Está errado, ok? E esse asterisco aqui, professor, caso tivesse dado verdadeiro, é o multiplicação, ou seja, 2 asterisco 5. Aqui é a mesma coisa que 2 vezes 5. Bom, seria o quê? 10, né? Seria 10. Beleza? Então tá aí. Mede A1 até B2. Não é isso? Ou seja, até, ó. Aqui A1 até B2. Você faz a mediana, que dá 3. Beleza? 1, 2, 4, 5. 2, 4. 6, né? Dividido por 2 dá 3. 3 não é maior que 10, então o resultado aí vai ser 1, ok? Ó, máximo. Agora aqui é o máximo. Igual ao máximo. E tá utilizando o quê? Ponto e vírgula, né? Se é ponto e vírgula, é o quê? I. Vamos lá. Máximo de A2 e C2, ó. I. Quem é o A2? 1. Quem é o C2? 4. Não é até C2. Ele quer saber o máximo entre 1 e 4. Qual é o máximo entre 1 e 4? Qual é o máximo entre 1 e 4? É 4, né, pessoal? Então, errado, né? Errado. Beleza? Aqui o A2 é 1 e o C2 é 4. Então, o máximo entre eles é 4, né? Questão errada. Ok? Vamos aqui na última questão. Né? Igual soma se. Interessante. Ó. Aqui você vai somar se obedecer à condição. Ó. Soma se obedece à condição. Vamos lá. Você vai somar entre A1 até A4, ou seja, daqui para cá. Ai, isso aí. Desculpa, pessoal. Bota um saúde aí no comentário depois, viu? Vamos lá. Você vai somar de A1 até A4 se os que forem maior que 2, né? Ó, vamos lá. De A1 até A4, quem é que é maior que 2? Vamos lá, o 4, 3 e o 5. Não é isso? Então, você soma os números que são maiores que 2 nesse intervalo de A1 até A4, porque eu estou utilizando 2 pontos, é até, e soma, caso esses números for maior. Como é que vai dar a soma? Quem são os maiores que 2? O 4, 3 e o 5. 5 mais 3, 8. 8 mais 4, 12. Então, realmente, retoma o valor 12, questão correta. Pessoal, então eu trouxe para vocês algumas questões, tá certo? Para que vocês tentem, como é que eu posso falar? Revisar, tá certo? Em cima dessas questões, tá bom? Então, grande abraço para vocês, tá certo? Ah, professor, se der algum, eu vou fazer um teste lá no Excel. Faça, às vezes dá um probleminha aqui de alguma coisa que eu esqueço, alguma coisinha do asterisco, tá certo? Pode ser uma fórmula escrita errada, mas a intenção aqui é pelo menos mostrar para você a intenção, pelo menos o rumo assim, ó, onde você tá indo para acertar a questão, entendeu? Que às vezes tem uma estruturazinha na fórmula Excel que você utiliza para que às vezes dá errado, às vezes dá certo. Mas a intenção aqui é mostrar, por exemplo, o soma-se, tá bom? Que como é que acontece, como é que você interpreta. Esse é o meu objetivo, como é interpretado, entendeu? Então, pessoal, deixar aqui um grande abraço para vocês e até os nossos próximos vídeos. Espero que tenham gostado. Valeu!